Olá, pessoal. E aí, Curitiba? E aí, Bárbara? E aí, E Letícia aí? Sabatella? Olá! Começamos com mais um videocast. E aí, Curitiba, né, que comemora os 40 anos do jornal Bem Paraná. E esse podcast, esse videocast, ele pode ser tanto acompanhado nas redes de YouTube, quanto nas redes, né, de áudio só, Spotify. Então, vamos começar um papo com Letícia Sabatella, que ela ataca em todas as áreas, né? O que que você não faz? Você faz de tudo um tudo, né? Que é Quem dera. canta, dança, canta, dança, atua, enfim, como é? Acho que sou capaz de tudo, imagina. Não, mas Escreve. fazer tudo. Sim, gosto de me descobrir, de nos descobrirmos, né? Assim, de estar descobrindo o que há de humano e de sombrio e de luminoso, né, na nossa trajetória. Acho que esse é o caminho. E lançar mão de recursos que eu acho que são os alta tecnologia da arte, né? Que é a gente está sempre buscando ou um tom, ou uma cor, ou uma paisagem, ou uma expressão, algo que traduza o que a gente sente, o que nós somos, o que nós temos de emoções, o que nós temos de desejos, né? De necessidades, de lampejos, sublimações. Acho que a gente tem que estar em busca de nós mesmos. Ai, Letícia, e isso tudo é de família, você, da sua mãe, do seu pai, essa coisa linda que você tem, essa veia artística, Essa é sensibilidade, toda, ela, é ela familiar? é uma herança, não? Tem uma peculiaridade curitibana, né, também, assim, Porque você foi criada aqui. Eu fui criada aqui, eu sou mineira, Uhum. de uma família, a família da minha mãe, do interior de Minas, de Itajubá, Hum. muito cantoras, assim, as mulheres todas, a minha avó, costureira, cozinheira, fazia aquelas festas todas, né, com muita gente da família, tinha um bloco de carnaval da família, tudo que elas faziam era cantando, o meu avô também cozinhava, cuidava dos netos, era o terreiro, essa experiência da fazenda, da rua de paralelepípedo, né, de esse cheiro de cidade do interior, essa liberdade de pé no chão da cidade do interior, né, de pé na Brincar na terra, rua. de subir na árvore. Aqui em Tinha Curitiba, rio, nadava no rio, aquelas nadava coisas. no rio. E aqui em Curitiba, o Teatro Guaíra, né, que era o quintal da casa da minha outra avó, Você da veio para mãe do cá meu com quantos pai. anos? A gente veio morar quando eu tinha 4 anos e eu Hum. sempre voltei para Minas e também curti a natureza exuberante do litoral paranaense e, e muita arte, muita musicalidade, né? Meu avô, ele participou, ajudou a reconstrução do Teatro Guaíra, era uma história que sempre se contava na família. Olha, o teatro que o vovô ajudou a construir, então tinha esse orgulho com o Teatro Guaíra era muito presente. E desde os 8 anos eu comecei a fazer balé no Teatro Guaíra e era uma ratinha do teatro, né? Hum. Porque a casa da minha avó era literalmente do lado, assim, abria a janela, teatro. A gente ouvia os ensaios da orquestra, os ensaios Ali da na casa da minha Mintas, avó, não. na Minta de Barros. E, e todos os domingos, nossa missa em família era assistir um concerto da Da orquestra. orquestra. Então isso foi natural, crescer dentro do Guaíra e também dentro dessa peculiaridade que o artista curitibano, ele é muitas coisas. Ele, né, muitos amigos meus são muito mais coisas ainda, sabe, Uhum. do que eu faço. São dentistas, e são atores, e são músicos, e são cenógrafos, e figurinistas, e bailarinos, e Iluminadores, fazem tudo. iluminadores. E é uma sobrevivência, uma necessidade mesmo para você poder viver, né, daquilo que você acredita, fazer e sobreviver e poder estar fazendo. Eu tive alguns. Mas também pode ser uma forma de se expressar também, né? Você precisa também de outras linguagens para se expressar, além de necessidade de sobreviver, é claro, né? A necessidade faz a liberdade acontecer, né? A possibilidade de você também se descobrir. Eu tenho muitas referências importantes minhas, né? As primeiras e as mais significativas são daqui, né? Como Raul Cruz, o Marcelo Marchioro, Incríveis. que são pessoas com quem eu pude ter muito contato. E Maria Adélia,
Nossa, Chico Penafiel, Cristiane Macedo, Chiris Gomes, Giliane Campelli, as pessoas que estão fazendo a Ilíada, que são atores que eu admiro muito, Ranieri Gonzalez, Rosane Staves, Nena Inoue, quantas pessoas a gente tem, Lala Schneider, a Claudete Pereira Jorge, também muita gente maravilhosa. O próprio Luiz Melo, uma referência. Então, acho que não falta pessoas que se você fala assim, puxa, você faz tantas coisas, olha para o lado, né? Tem Todas elas sempre são inspiradoras e fazem também muitas muito. coisas, né? E quando eu era adolescente, a gente tinha eu tinha realmente, vários nichos de atuação, né? Então, cantava no Coral Sinfônico do Paraná, fazia balé no Guaíra ainda, fazia teatro em grupos amadores, depois fazia na faculdade de teatro na PUC, que era o antigo curso permanente de teatro do Guaíra. Foi para a PUC e depois virou a FAP, né? FAP. E tinha o Tuba Intimista, que era uma banda também com músicas próprias, com o Plínio Campos, o Jeff Fernandes, a Chiris depois entrou, o Fabiano, o Alessandro Laroca, que é um grande, né, diretor de som, né, então, hoje do cinema também. Depois tinha o Abominável Sebastião das Neves também, tinha a Cleide Piasek, que fazia as nossas coreografias maravilhosas, o Márcio Matana, que fez faculdade comigo, Ana Lúcia Toledo, que foi uma grande amiga, que é hoje acho que das maiores autoras de musicais, de peças teatrais, que hoje está em São Paulo e que é premiadíssima, é uma grande amiga. É sempre bom. Eu sempre me sinto assim, nossa, efervescente, acho que Desde Curitiba sempre você sabia que você iria trilhar a área da cultura. Assim, que você não iria ser médica, não iria ser veterinária de cachorrinho, não tinha essa... Também pensei em tudo isso que você falou. Todo mundo quer ser veterinário, quer dar um cachorrinho. Eu pensei em tudo isso, mas naturalmente eu estava dentro do Guaíra, né? Eu estava ali dentro e as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram aparecendo. Quando eu estava no 2º ano da faculdade, aí eu já fui chamada para fazer um trabalho lá na Globo, que foi outra escola maravilhosa. Trabalhei com pessoas incríveis também lá. E também outra vida que aconteceu também lá, né? De trabalhos que foram muito, muito, muito formadores, que me abriram uma janela incrível para continuar sendo. Então, eu fui meio... Eu lembro de eu escolher fazer balé clássico, depois o resto me escolheu. Quando eu comecei quando eu era criança, eu vivia cantando, era uma natural a vida ter música, a vida ter expressão, ter plantas, ter flores, ter natureza, era uma coisa natural da minha família ter isso. Cores, Mas, sons. aí o que dá pra fazer? Fazer balé no Guaíra, ali, do lado da casa da vovó. Atravessa a Vambora, rua. atravessa a rua. Você morava aqui no centro? Na Não, Minta de Bar... Não, a a avó, avó dela. minha avó, Você morava em qual bairro daqui de Curitiba? no Jardim Social. Ah, é perto. Você estudava em escola lá no Jardim Social ou aqui no centro? Não, eu estudei, era uma viagenzinha de ônibus para ir pra escola. Mas é isso. Acho que depois o resto foi me escolhendo mesmo. Foi as oportunidades apareceram. Quer entrar no coral? Vamos lá. Tá precisando de contralto. Vamos lá, vamos cantar com a voz mais grave. Daqui a pouco eu descubro que eu estou muito soprano, você não tá fazendo contralto. Mas foi muito, muito bacana. Quando você tem que preencher a ficha, profissão, você bota o quê? Atriz, cantora? Eu boto atriz, o básico eu boto artista. Artista. Para não ficar sendo muito atriz, compositora, diretora, produtora, artista. Tá, já engloba tudo, né? Já pega geral. Né? Mais fácil. Porque a gente caminha para performance, né? Para ser alguém que possa performar. E acho que uma das coisas que as pessoas veem no meu trabalho no teatro é que ele transita mesmo. O trabalho de corpo se transforma em um som que vira uma música, que vira uma dança, que vira um texto. As coisas vão se misturando mesmo. Você escolhe os seus textos, o que você quer atuar. Agora, você hoje já escolhe o que você quer, aonde você quer pisar
no palco, assim, todos os textos que chegam para você, se você não gostar, você não faz. Eu sou bem fiel, assim, a minha veia, assim, Sempre foi minha assim ou pulsão. no início não? No Sempre. início chegou um texto, eu não quero fazer, tudo vai pagar, eu faço, tal, não sei o quê. Não, sempre foi. Eu sempre fiz algumas concessões também, porque, né, ninguém é perfeito. Nem eu sou perfeita. Mas já fiz, claro, concessões, obviamente, mas. E descobri que no fim a gente é um modo também da gente aprender e se reinventar e tirar algum leite de pedras, assim, né? Desculpa a prepotência. Mas assim, é um barato também. Tipo, como é que eu faço para isso aqui ser legal? Sabe? Também é uma onda. Mas eu gosto de desafios. Mas tem arrependimento, assim, não Não devia ter devia ter feito feito aquela aquele novela. personagem, é. Menina, capaz que tem. Isso agora não me ocorre. Ai, que bom. Não é papo de gente, ai, não me arrependo de nada. Não, é memória Não é não, mas eu seletiva. É, melhor talvez, assim. Eu tenho uma memória seletiva fantástica. Eu esqueço das talvez. coisas que eu não curto Mas muito, eu tô, sabe? eu tô numa tranquilidade, assim, de. Eu consigo me virar. Boto fé acho que é aquela fé no processo, né? Que eu sou capaz de descobrir e contribuir. Eu contribuo com textos, eu contribuo com cenas, né? Quando eu faço uma peça, um trabalho, eu leio aquilo não é o ideal. Mas eu sei que, assim, a partir do momento que eu mergulhar naquilo, eu vou trazer coisas também, eu vou alimentar, e aquilo vai crescer. Então, eu já tenho essa fé no processo, sabe? De que também, eu não sei, eu peço muito sempre uma inspiração, sabe? Eu peço ajuda, eu gosto daquela oração do Espírito Santo, que você pede, vem já. E parece que as coisas vem a inspiração, você tem ideias, a criatividade ela se manifesta, você consegue fazer de um jeito que tem uma contribuição, assim. Então acho que Aconteceu isso com Tereza Cristina, na sua personagem, a última. aconteceu. É, porque foi tão lindo. É, o meu argumento com a Tereza Cristina foi muito isso, assim, gente, deixa o arquétipo se manifestar, porque teve um início de uma condução que eu curti no começo também, achei que, é legal. Ela era feia, ela era torta, ela era burra, ela era boba, não sei o que. Eu falei, uau, como será que é É, ser uma pessoa, ser essa personagem tão com tantas dificuldades, né? Que colocado. Depois eu comecei a perceber, eu acho que a gente está reduzindo demais o nosso olhar e vamos passar por ineptos, nós que estamos fazendo, os criadores, né? E comecei a argumentar e trazer elementos da minha pesquisa também. E tive um encontro maravilhoso com uma pesquisadora incrível, que é a Antonella Rotilli, que é uma napolitana, porque eu fui procurar no Google uhum. uma napolitana que falasse português, para eu tentar buscar elementos para o sotaque, né? E aí eu encontrei uma napolitana que estava na Academia Baiana de Letras, tradutora da Zélia Gattai, biógrafa da Zélia Gattai, que também tinha feito uma biografia da Tereza Cristina, que conhecia muito da Tereza Cristina, e aí me indicou o Ângelo Agnello, um biógrafo também muito interessante, e aí eu pude trazer algumas contribuições também, e fui pesquisar qual era a coleção que ela trouxe para o Brasil, as peças que ela trouxe, a coleção que ela levou do Brasil para montar um museu de peças indígenas em Nápoles, os sítios arqueológicos que ela tocava pessoalmente com recursos dela, porque o Dom Pedro II não retirou os bens dela, como fez Dom Pedro I com Leopoldina, então ela pôde ser atuante nisso. E aí eu fui, gente, eu acho que ela era bem interessante. Aí vi que ela Não também. era boba, né? Não tinha Não, nada de boba. Né? ela fazia alforria de cativos de 15 em 15 dias em praça pública, ainda em pleno império, em plena escravidão. Era uma pessoa de viés abolicionista, anarquista, quer dizer, anarquista nem tanto, mas ela Sim, acolheu anarquistas. Enfim, era uma diplomata da época, sujeita a vários padrões de comportamento, obviamente, e tinha um cuidado por manter aquele reinado que estava sempre sob ameaça, todos os impérios estavam caindo.
Então, ela tinha um excesso uso da diplomacia. E falava 4 línguas, né? Falava francês, que era a língua da corte, falava o espanhol da família dela, italiano e napolitano para se comunicar com o povo, aprendendo napolitano. Eu falei, gente, Muito ela inteligente. não é uma heroína, mas acho que a gente não pode reduzir ao ponto dela ser tão, né? Criar um estereótipo. E aí eu sempre conversava e fui conquistando adesões, assim, né? Da direção, dos autores maravilhosos, do próprio dos meus colegas, né, o Celton, a É Bel. que os historiadores, acho que de certa forma, acabam querendo criar fatos, né, para os livros Vender. escolares e não dizer o verdadeiro valor de quem estava fazendo as coisas acontecerem, né? Que Dom Pedro I foi para a margem do rio Ipiranga e bradou independência. Isso nunca aconteceu, né? Mas isso daí é a história dos vencedores, né? Dos heróis. E A as gente, mulheres também sempre tiveram um papel meio de segundo plano, né, na e história ela foi a brasileira. última imperatriz, então com o que se chama golpe da República, né? Quando ficou, na maneira como foi implantado, foi lógico, e mesmo que não fosse, a monarquia tinha que ser desmoralizada mesmo. Então ela foi, e também estrangeira. Então a figura dela sofreu também as consequências de ser uma estrangeira e última imperatriz, né, de um regime que tinha caído. Então a imagem que nos vem dela ainda, muitas coisas da caricatura mesmo, né, que é feita também E, dos monarcas, né, Sim. enfim. Então, e o conhecimento dessa personagem te fez conhecer uma parte da história do Brasil que talvez você não tivesse oportunidade de Não conhecer. conhecia a personagem, eu não conhecia. Vocês conheciam? Teresa Cristina, eu não conhecia. eu estudei um pouquinho. E Teresina, Teresópolis, Tudo por Cristina. causa dela. É engraçado, tem muitas homenagens a ela, né? Mas, assim como a Leopoldina também. Mas não conhecia, não. E a gente tem sempre, né? Eu tinha uma visão do Dom Pedro II como um estadista importante, alguém que tinha um projeto de Estado, né? Eu acho de que país. deu algum problema no microfone. Não? Não. Tá bom. Então eu tinha essa visão, mas ela, até de historiadores, eu ouvi assim, ela era uma boboca. Eu achei isso tão redutor, mas na Teresa Cristina, foi meio que algo que eu pratico no meu trabalho, que é deixar, eu gosto do que vem de fora, eu gosto também de trabalhar com coisas que são externas, né, na forma, mas permitir que o arquétipo se manifeste é muito interessante. É menos egóico como ação e você se surpreende. É um trabalho que eu acho mais filigranado e mais sensível também. Você incorpora alguma coisa desse personagem na tua vida pessoal depois? Você consegue aproveitar alguma coisa assim? Poxa, que mulher Vou maravilhosa. levar Eu comigo. vou levar um pouquinho dela comigo. Eu acho que sim. Eu não fico racionalizando tanto, sabe? Porque talvez esse encontro se dá, assim. Talvez eu tenha uma alma com abertura suficiente para poder, né, expressar ali. E acho que muitas das coisas da Teresa Cristina eu me identifiquei em muitos aspectos. A sensibilidade, ela era pisciana, talvez por isso também, Eu né? também sou. Cantora. Então acho que isso talvez tenha tido o que uma pisciana, a empatia da pisciana, assim, acho que isso já era uma coisa compreensível. Atrapalhação também da pisciana. Eu também sou. Sensibilidade. A sensibilidade. É. E acho E, que tem essas coisas. e a questão, ela usava muito azul, né? E não sei, né, na vida real, né? Parece que sim, não sei. Eu andei lendo na época da novela que ela usava muito azul por causa do manto de Nossa Senhora, aquela azul, que ela tinha um guarda-roupa inteiro de azul. Não sei se é verdade essa história. No Eu não figurino, sei. não. A Beth Philippe, que é uma grande historiadora da arte, a nossa figurinista, e ela trabalha muito com semiótica na hora de compor a silhueta, as cores e tinha esse elemento da nobreza no tom azul real, assim, que ela usava, né, no figurino da Teresa Cristina.
E isso foi uma dica, uma ideia da direção de que cada personagem tivesse uma paleta muito rígida e até, De cores. mas muito rígida mesmo, sabe? Tanto que ela tá sempre de azul ali, É. o Dom Pedro sempre com aquela casaca, a Condessa de Barral sempre de verde mosca, verde besourinho. E acho que isso a Princesa Isabel ia com um tom azul claro também, a Leopoldina era uma coisa mais amarelo, a Celestina estava sempre meio no caqui, no terra, então Uma isso paleta de cores bem interessantes. é bem fixa. Bonito. A gente trocava assim de roupa, vai trocar de roupa, já troquei, não É. Parecia a mesma, eu vou mas não trocar isso aqui, era. por que não dá tempo de trocar? Porque na pandemia foi uma coisa muito louca, né, gravar na pandemia. E a gente teve todos os cuidados, com todo o protocolo. Cada um tinha um camarim. Quando não tinha camarim para todo mundo, eles improvisavam algumas baias que a gente... Quando você gravava menos, você ficava num camarim menor, né? Quando você gravava mais, tinha mais espaço. A minha personagem tinha uma saia que era a maior de todas, a mais pesada. Mas mesmo assim, então, acho que teve um cuidado de todo mundo poder... A gente não poder se misturar, né? Não podia ter aglomeração. E ninguém podia ser contaminado ali, porque era gravíssimo. Sim. E alguém se contaminou ou não? Ninguém. Dentro ali, não. A gente teve casos de testagem de gente que testou positivo, né, de fora. A gente fazia o teste, dia sim, dia não, depois todos os dias. Isso ia variando de acordo com a intensidade. Foi em que No, época isso? 2020... 21. Não, deve ter sido 22. 2020. A pandemia começou em março de 2020. Não, mas as gravações 2021. Então, a gente tava gravando e aí a gente parou no início do lockdown, a gente ficou um tempão parados e depois a gente foi retomando à medida que foi tendo um pouquinho mais de abertura, mas com muito protocolo. Com bastante protocolo. E máscara o tempo inteiro, ensaiava de máscara, testava, fazia sem máscara só. Eu eu só fui contrair a Covid depois que eu tinha tomado a terceira dose, depois que eu não estava mais gravando. Eu também, você vê, foi na quarta dose que eu contraí. Daí foi um Bem Covid leve. leve. Que bom. Mas assim, no período que a gente não tinha vacina, eu pude trabalhar com extrema segurança. E Mas isso, antes desse isso trabalho, exigia você da ficava em gente casa, muito, muito com trocas de figurinha com todo mundo. Era bem exigente pra gente, né, fazer. Era trabalhoso mesmo. Mas foi possível. Então, o protocolo é rei, né? Sim, muito bom poder sim. contar com essa disciplina, né? Que bom. E uma outra coisa que eu queria te perguntar. Qual outro personagem que te marcou muito? Nossa, eu tenho sim. Você fez milhões, mas sempre tem aquele que... Muita coisa, nossa. Jade. É bom ser malvada? É que você fez Vai fazer quantas papel de vilãs? malvada. É bom. A última Você é odiada vilã, na rua quando você faz malvada? Tem essa coisa? A eu pessoa gostei fala assim, muito da você não vale nada", Delfina. aquelas coisas assim. A Delfina é uma personagem que eu fiz que era toda meio sorrateira. E gosto muito da Piaf, que é uma palhacinha fazendo a Piaf, muito divertida, assim, que eu compus também na peça A Vida em Vermelho. E a Latifa fez muito sucesso, a Donana, da Muralha, a personagem da Ivone, obviamente, que todo mundo também fala. Assim, Tantos personagens, né? É difícil. Mas é melhor ser má ou ser legal no papel, quando você faz assim? Você é a Não vilã tem ou a melhor. mocinha? Não tem melhor por esse aspecto, sabe? Mas quanto mais desafiante, sempre melhor, né? Então, eu acho muito legal fazer o lado sombrio, assim, acho muito bacana trabalhar com isso. E mesmo quando você está fazendo acho muito legal poder imprimir mais complexidades às personagens também. As boas personagens, né? Eu acho que as mocinhas normalmente são tão sem sal, né? Elas ficam sofrendo a novela toda até ter o final feliz. E a Má não, né? A Má, ela vai espezinhando todo mundo a novela inteira para ter a punição no final, normalmente. Né? Então tem uma coisa que, de repente,
você ficar perturbando Eu com os acho que outros hoje na personagens deve ser muito dramaturgia a bom. gente já tem mais possibilidade de personagens com mais Complexidade, complexidade. sim, sim, sim. Eu acho que não Não é existe mais tão existe, mas essa coisa da mocinha 100% boazinha, acho que a melhor dramaturgia não traz isso. Ela traz personagens complexos, que erram, que têm sagas e percursos de humanidade trágicos e que tem que se desenvolver, né? Tem que vão encontrar o seu lado sombrio também, vão ter idiosincrasias. Eu acho que começa a aparecer personagens mais interessantes assim. conflitos pessoais, né? De que forma que eu vou resolver, né? Escorregadelas, a pessoa, Aham. putz, foi lá e a pessoa pecou, errou, né? Mentiu, traiu, e depois se arrependeu, depois voltou, depois, fez uma coisa muito legal. Acho que isso começa a aparecer personagens mais interessantes assim, eu gosto mais. E isso você vê mais nas novelas, no cinema, nas peças? Como é que você. Qual dessas linguagens que você se sente mais à vontade? Acho que todas as linguagens são barato. Tem o seu barato, assim, a sua artesania específica. E, e acho que já me sinto à vontade transitando, sabe? Graças a Deus eu sempre pude transitar, sair de novela e fazer teatro, de teatro fazer filme, fazer série. Sempre pude fazer isso. E foi escolhas. Muitas vezes eu abri mão de fazer uma sequência, seguir fazendo uma novela atrás da outra para poder fazer um trabalho no teatro, para poder me aprofundar. Então, essa versatilidade, essa possibilidade de ter outros campos, né, outros meios de atuação e também a música, eu acho que isso é muito, muito bacana. Esse respiro de uma linguagem para outra. E sempre você volta, quando você volta para aquela anterior, a linguagem anterior, você volta melhor. Você volta mais refrigerado, Aham. assim, mais vitalizado, né? Com mais nuances. Acho que o teatro é uma fonte inesgotável desse fortalecimento. É muito bom agora, eu estou mais no teatro agora, fazendo mais, tendo mais possibilidade de fazer Você está com teatro. Ilíada agora. Com a Ilíada. E com show também. E é impressionante como é uma fonte de desse entusiasmo Por que a causa gente do público. para ser ator, É do público ou é do palco é do isso? palco, de estar no palco e também enquanto assim, o teatro ele é um rito muito humanizador. E eu vejo o público muito ávido por isso, pós-lockdown, É. pós-distanciamento, muito ávido, as plateias lotadas, você tendo esse encontro realmente se efetivando, as pessoas buscando ir ao teatro. É muito interessante. A Fernanda Montenegro ela foi assistir a Ilíada, ela falou: Nossa, como é bom ver a plateia lotada. Nem os cinemas estão tão lotados, mas É. os palcos, os teatros, as plateias dos teatros, as pessoas estão querendo ir ao encontro do artista. E foi uma classe que sofreu bastante na pandemia, que abriu mão dos seus cachês, abriu mão total, assim. Olha, sinceramente, eu acredito que um teatro ele ainda é mais seguro do que um restaurante, do que o supermercado. E principalmente do que o restaurante, onde você tira a máscara e Sim. come e fala, né? E bebe às vezes. E esses restaurantes e bares não fecharam e os teatros Teatros eles ficaram fecharam. fechados. E sendo mais seguros, porque você pode estabelecer um distanciamento nas plateias, você pode assistir um espetáculo de máscara e você está seguro. Sim. E mesmo assim, fomos impedidos de fazer. Primeiro nos dispusemos e depois fomos longamente impedidos de atuar mesmo com todo o protocolo possível. E eu vi a classe sempre se mobilizando na intenção de descobrir outras linguagens online ou de promover o entretenimento para as pessoas que estavam, né, ali, né, distanciadas, e ao mesmo tempo também promovendo informação que era necessária, que muitas vezes não estava vindo adequadamente, né, dos nossos superiores. E a classe realmente sofreu muito isso. E eu vejo assim, como isso não passou desapercebido, e vejo as plateias lotadas e o público percebendo que o encontro do artista está sendo um desagravo muito legal, sabe? Claro que recentemente a gente teve o fim desse período
de emergência, desse estado de emergência, é recente. E ainda inspira cuidados, e a gente tem que estar atento ainda. E houve muitas perdas dolorosas, né? Muitas, dentro da classe, dentro muitas. de todas as nossas Todo mundo famílias. teve alguém que, É. próximo E, que... e eu acho que a gente não pode esquecer isso, né? Acho que a gente não pode passar por cima, Não, isso é um trauma tornar tão banal. É. Não, Acho que é uma coisa que a gente tem que considerar e como diz um poema do grande Luiz Felipe Leprevaux, que fez... Ai, desculpa. que fez pro clipe que eu fiz junto com o Eugênio Fim. A gente fez um projeto chamado Poética da Terra em Crise, aqui durante o lockdown, para poder pulverizar um pouquinho entre alguns artistas. Era muito pouco, porque tinha que dividir por várias pessoas mesmo. Um recurso que veio pela Aldir Blanc, de pessoas que não estavam... A gente fez esse projeto Poética da Terra em Crise com músicos e poetas. E um músico que eu gosto muito, que é o Juliano Holanda. Eu fiz o clipe com a música dele e depois acrescentei um poema que o Leprevaux colocou. E é uma música que ela pergunta o tempo inteiro, diante da morte, o que você faz, né? É porque é uma música que foi composta pelo Juliano quando ele perdeu uma pessoa. E aí ele começou a perguntar, por que você continua levando essa vida? Por que você não senta e relaxa? Por que você não se vê direito, sabe? Vai perguntando várias coisas que ele começou a se pensar, ele se olhando no espelho e perguntando para ele mesmo. Por que junta tanto dinheiro? Por que está levando a vida desse jeito? Repensar como vai ser a vida a partir disso. E no poema do Leprevaux ele fala assim, depois que tudo isso passar, nós vamos para a rua. E a rua não será a mesma. E ele vai falando de coisas, né, de uma catarse, de um movimento assim, de agora a gente vai, mas vamos fazer diferente. Vamos nos olhar diferente, né? Vamos nos abraçar, sei lá, nos sentir de outra maneira. E eu acho isso muito bonito, assim, o artista poder inspirar a gente tirar um ouro, né, desse limbo que a gente passou, né? você falando agora dessa canção sobre o questionamento da morte, me lembrou uma música do Gilberto Gil que fala exatamente disso, do sentimento dele, de como é que vai ser quando a morte chegar para ele. Não sei se você já ouviu essa música, o Gil cantando, é ele e o violão só, ele dá um tom, e ele vai falando de todo o que vai acontecer, né? Como é que o corpo dele vai ficar, como é que tudo vai... É muito maluco essa letra do Gilberto Gil, é linda de morrer. É uma Falando de morte, né? poesia, Sem querer mas é fazer uma trocadilho, poesia. mas é muito bonita. E aí, falando um pouco da música, você também canta. O que você gosta? Você gosta de tudo? Porque eu tenho assim, a gente está conversando antes, né? Eu tenho um programa de samba. O Rodrigo só gosta de samba. Não, eu não gosto, eu gosto de boa música. Eu adoro ouvir qualquer gênero musical que seja bem feito. E o bem feito, é claro, é muito de cada um, né? O que você acha bem feito pode ser o que eu não gosto. Mas, enfim. O que você gosta de ouvir? De que forma que a música te influencia? O que você busca cantar? Eu vi outro dia você cantando Genil Zeppelin do Chico, maravilhoso a tua interpretação. Adorei aquela versão que você fez. Então já sei que você gosta de Chico. O que mais assim que você costuma ouvir? Eu gosto de muitas coisas mesmo, gosto muito de muita coisa. Da Rio Eu vi você no Ney Panabé. Mato Grosso, no show do Ney, que a gente fez uma Sim, foto tua maravilhoso. lá, que é incrível, né? Com 81 anos, solto daquele jeito no palco, né? Eu gosto de muita música legal. Eu gosto de É, vou cantar. dizer, mas alguma coisa te influencia, alguma coisa te motivou a cantar? Ah, não, pô, eu vi aquilo lá Minha e resolvi família, cantar. as mulheres da minha família cantando o tempo inteiro. Mas Enquanto trabalhavam, enquanto eram contidas em um eram ambiente cantos de trabalho, reduzido de atuação, com muito talento, mas elas cantavam como uma forma de poder transcender as dificuldades que elas enfrentavam, né? eram cantos Ao religiosos, não? machismo, a tantas opressões, né, que elas passavam, mas elas cantavam muito e criavam, e não só cantavam, como pintavam, costuravam, bordavam, cozinhavam, alegravam, criavam pessoas que se tornaram profissionais, mas elas mesmas se realizavam através
da doação e do que elas viam as crianças que elas criaram se realizar. E Se a família Sabatella. eu canto muito por elas. Principalmente a família da minha mãe, que é Ribeiro. Tá. Principalmente essa família, mas também as mulheres em geral, assim. Então, acho que eu percebi que é uma tecnologia de sobrevivência, sabe? Muito Mas forte, muito eram cantos que poderosa. elas inventavam, eram cantos religiosos, Cantos cantos que de elas trabalho. ouviam, cantos que elas inventavam. A minha avó, ela começava, ela costurando, cozinhando, ela sempre entrava num estado alterado que ela tinha uma coisa que era meio rítmica, assim, quando ela estava na máquina de costura, né? Com o pé. Fazendo. E aí, quando ela ia costurando, ela começava a cantar. E fazendo trabalho braçal, arrumando as coisas e fazendo. Às vezes ela fazia comida para muitas pessoas. Ela também trabalhava fazendo festas e comidas para festas, eu costurando para casamentos, né? Ela era uma costureira. E, e cantava, cantava, cantava. Daqui a pouco ela estava distraída. Depois, daqui a pouco ela estava assoviando um assovio que ela fazia meio soprado, que era. Era um pouquinho mais alto que isso. Mas era um assovio soprado e ela ficava horas. Daqui a pouco ela estava inventando música, só que ela não percebia. Um Era mantra. mântrica. É um A minha mantra. mãe cantando, nunca ouvi minha mãe desafinar, nunca. Até hoje. E minha mãe, ela lembra do tom de uma música se ela for cantar. E quando vai ver, era o tom. Ela tem ouvido absoluto. E nunca estudou. Nunca estudou. Já Essa cantou profissionalmente? Alguma festa? Profissionalmente não, mas eu já fiz ela fazer um show incrível. Ah, que ótimo. Ah, Onde? Ela tem uma voz muito, muito bonita, Aqui? muito poderosa. A gente fez lá no Teatro Municipal de Niterói, um show chamado Muitas Águas. E ela continua cantando. E eu vejo isso que sempre foi um modo mesmo de dar conta de uma lida e de uma sobrecarga. Eram sobrecarregadas mesmo, não é romantizar isso não. Não dá. Sim. Eram Não dá, muitas porque tem muitas crianças. Quantas consequências. crianças eram? Enfim, Né? Fazer tudo da casa, né? a questão não é de ser muito ou pouco. A Fazer sobrecarga é de só tudo. você Você ter tem que que fazer fazer tudo. e você não poder fazer outra coisa. Você Mas ser quando tem muita limitado a. criança, aí a sobrecarga é maior também. Acho que também tinha esse fator. Mas a questão é essa, de mulheres que poderiam fazer muitas outras coisas na vida, mas não era bom tom, né, para as famílias antigas, né? Então, eu vejo elas Eram donas de casa. tendo essa realização. Minha mãe era uma exímia professora, ela não pôde continuar a dar aula, mas quando ela dava aula, os alunos pediam para ela continuar no ano seguinte e sempre botava todo mundo para cantar. Então, e também, né? Isso aqui ou lá em Minas? Sua mãe é professora. Ela, assim, ela deu aula para Profissão mais crianças. importante Mais do importante mundo. do mundo. Eu acho. Mas também numa época era aquilo que o que uma mulher poderia estudar, né? Ser professora. Porque eu acho que a minha Era mãe normal. num palco ela se realizaria muito também, sabe? Então tem que fazer esse show da sua mãe aqui em Curitiba agora. Temos que Lá no fazer. Paiol, olha que lindo. É, Já dei boa ideia. Já boa dei Eu ideia. acho lindo, Paiol. Mas isso era em Minas, Em que a tua mãe Minas era e aqui. professora. Aqui, Também não, aqui. aqui. Ela deu aula no Colégio Medianeira. Ah, tá. E essa memória de infância de Minas, a tua família cozinhava também, cantavam na cozinha, é isso? A avó. Meu avô Você também. cozinha, Também. você pegou esse gosto para cozinhar, fazer coisas, porque Gosto. hoje você tem uma alimentação um pouco mais controlada, né? Você não come carne, você é vegetariana, você não come açúcar, né? Uma coisa de opção por uma alimentação mais saudável, seria isso. Sim, questões mesmo disso, de consciência mesmo. Mas eu gosto de fazer comida também. Você gosta? Gosto. Gosto de cozinhar. E qual é o seu hobby? Meu hobby? Além de cozinhar, talvez você tenha algum hobby? Você tem tempo para ter hobbies? Eu não tenho nada muito uma coisa só. Assim, aquela coisa que você vai lá e faz sempre, Sim. né? Mas acho que escrever é uma coisa que eu gosto, mas eu não tenho, eu tô muito
Nas suas horas vagas você gosta de escrever. Eu não tô Desenhar, com uma pintar, rotina não. muito rígida, sabe? Tô um pouco solta, assim. Ai, que bom. Que bom. Isso Um é pouco bom. solta. Mas isso é bom. Mas você faz exercício físico, Faço. isso é bom. Gosto muito de caminhar também. Ah, eu também gosto de caminhar Caminhadinha bastante. boa. E você tem assistido alguma coisa em streaming? Você vê alguma série? Vejo. A gente sempre pergunta aqui para os nossos convidados. Eu Tem tava uma vendo dica. recentemente aquela Bridgerton, né? Gostou? A Rainha Charlotte. Não, Sim. eu vi a Rainha Charlotte, achei muito legal. É. Muito legal a inversão. Tá acontecendo uma coisa comigo que eu tô achando muito bacana, assim. Eu não tô conseguindo muito assistir séries que só tem a gente branca. Não tá acontecendo isso com vocês? Eu não tô sentindo uma mudança no olhar que antes era mais tolerável. Eu acho mais interessante ter pessoas indígenas fazendo o Cidade Invisível. Eu tô muito atrizes incríveis, atores incríveis fazendo, pessoas amarelas, pessoas pretas fazendo, e a gente vê, nossa, que legal ter isso, ter essa, parece que esquenta. Diversidade, né? Dentro da sim. cena. Parece que durante um tempo a gente tolerava um arianismo, assim, que hoje não é mais palatável para mim. Eu não sei se acontece isso com vocês. Mas eu acho que era o que o próprio mercado exigia, sabe, Letícia? Eu acho que, de certa forma, se vendia aquilo que se comprava. Hoje em dia, acho que o nível de consciência das pessoas mudou bastante. Eu acho que não cabe mais você ter um padrão que era um padrão de, sei lá, de 40 anos atrás. Você vai mudando. Como é Como importante. na novela que você observou daquela coisa do maniqueísmo, né? O bom é bom, o mal é mal. Hoje em dia não existe o mal mal, o mal às vezes é bom e o bom às vezes é mal. Porque Né? a gente percebeu que não tem graça a Isso. mocinha ser só mocinha, Eu né? acho que há uma evolução. Quando você fala dessa história de não ser só um elenco todo branco. Não, hoje em dia existe uma mistura muito. E as pessoas querem isso. Eu acho que eu tenho notado isso também. Eu Seja a percebo. série brasileira, americana, europeia. Isso aconteceu tipo de um jeito muito natural, muito. É que nem você tomou. Não gostei disso aqui, tá ruim. Eu só não Essa vejo isso primeira... em série coreana. Série Não, coreana só tem coreano. Só tem coreano. Eu também gosto muito Eu gosto das séries coreanas, muito São legal. as bobagens ótimas. Eu adoro. É muito. Advogado autista. O Flower of Evil, muito bom aquilo, gente. Isso eu não vi. Muito bom. A Advogada Autista é maravilhosa. Isso também, essa diversidade, né, de personagens, o atypical também é muito interessante, eu né? vi. Mas começou a acontecer isso comigo. A gente começou a ter uma educação, acho que melhorou muito o audiovisual começou a nos trazer mesmo tantos talentos e tantas pessoas tão talentosas e trazendo pra gente, olha isso, eu quero ver, porque é lógico que não sei, algo que uma pessoa que tem uma vivência carrega, né, de onde ela veio, o que ela tem para contar, imprime também na capacidade dela de expressar emoções que a gente quer ter contato. E que muitas vezes é mais interessante, né, do que uma pessoa que a gente só vê na tela expressões que são muito educadas, muito civilizadas. A gente quer ver expressões que são sensíveis, que são doídas, que são sedentas, que são, né, que tem vida correndo ali, né? E ter essa poesia diversa é muito legal, né? Que pode ser trazido. E é muito legal essa reeducação do olhar, que ele começa a ficar realmente indigesto, uma coisa que não dê conta mais, né? Do que é a nossa sociedade, né? Do que a gente é. Acho isso muito bacana. A gente se reconhecer, né, nessa sociedade e se reconhecer na tela. É isso. É isso aí. É muito legal. É uma evolução. Eu acho que é uma evolução, né? Acho que a gente está passando por um momento muito legal de várias coisas, né? Até mesmo no humor, né? As pessoas, hoje em dia, às vezes, para justificar um humor barato e ofensivo, se usa como exemplo os Trapalhões, que na época dos Trapalhões ninguém ligava para isso. E não é assim, as coisas evoluíram. Naquela época era de uma forma, hoje em dia não se cabe mais fazer piada homofóbica, piada racista, misógina, machista, racista,
né, xenófoba, Não né, é contra engraçado. os Não. nordestinos, enfim. Não tem mais Não graça. tem, né? Não é engraçado. Era engraçado naquela época, sim, pô, dava risada, dava, mas hoje em dia Não cabe mais. houve uma evolução, eu acho, pra gente, né? Que bom, né? Que Sim. bom pra gente, que bom para os nossos filhos. Eu acho que a gente tem muita Que bom que a responsabilidade nossa no cultura educar é também. viva, né? Porque se ela não tem a possibilidade de evoluir, de mudar, ela é morta. Então, que bom que ela é viva. Que bom que a gente tem que mudar. A cultura é pra isso, pra gente mudar. Sim. Tem Sempre que- para melhor. Uma vez a gente foi pra filmar no Nordeste e tinha, na região onde a gente foi, tinha uma cavalhada, não era cavalhada, era algo que, eu não lembro o nome exatamente, mas era parecido com a farra do boi. A vaquejada, Era vaquejada, né? que pega o boi pelo rabo, E bota ele no vai chão, não sei o quê. esquartejando e vai cortando os pedaços dele. Isso Ah, não, isso eu na nunca vaquejada vi. não. Vaquejada é uma Não, coisa é meio só para derrubar o boi. do vaqueiro valente, de pegar o boi pelo rabo, derrubar no chão, não. não sei o quê. Que É uma tortura. Ai, que horror. E a farra do boi é uma tortura, Não, assim, aquilo é um vida. É um horror. Aquilo ali E aí eu falei, puxa, que pena que isso ainda acontece. Foi uma coisa que eu conversando com pessoas do local que também não gostavam que isso acontecia, mas ainda acontecia. E aí eu estava perto acho que o prefeito, o governador, e eu comentei assim, puxa, que isso era uma coisa que podia mudar. E até alguns colegas falaram, puxa, será que você tinha o direito de falar? Porque é uma coisa da cultura deles. Eu falei assim, mas que cultura de quê? De virilidade? Não, não é virilidade, isso é crueldade. Cultura para ser mudada. Aí surgiu esse meu jargão, assim, né? Claro que cultura é para ser mudada, né? Sim, sim. Não há necessidade de você reproduzir uma maldade, uma vilania, uma coisa desrespeitosa. Isso daí não nos faz bem. Não faz bem para não nossa faz para alma, ninguém. para nossa sociedade, né? Não faz. Isso é um mau exemplo. Né? Acima de tudo, eu acho que hoje em dia a gente tem que trabalhar muito nos exemplos, né, Letícia? A gente ser assim, o espelho de coisas que a gente gostaria que se replicassem. E a minha função é essa, ser curandeira da sensibilidade mesmo, né? Acho que a ótimo, arte é isso, né? Bonito isso. A gente é uma medicina. E é fazer coisas que, de algum modo, você, pela sombra ou pela luz ali, né? Os personagens complexos, diversos, de todo jeito, você poder estar trabalhando as pessoas para curar o nosso imaginário, né? Que muitas vezes pode ser traído por ilusões, fake news, por distorções, né? Por egoísmo. A gente precisa estar atento, né? A tudo que pode nos acontecer, todas as armadilhas que podem nos... E a nossa carga de herança que às vezes a gente carrega também, às vezes pode nos trair, né? Sim. Eu venho da década de 60, né? Então eu trago na minha herança genética toda uma coisa que eram normalizadas naquela época que hoje já são inconcebíveis. Eu tenho que me segurar, ainda mais com a minha filha, que tem 24 anos, que fala, pai, isso não, pai. Eles são ótimos para nos atentar, né? Eu também, eu tenho várias coisas velhas, machistas em mim, Bárbara que eu super anos naturalizava, 80. coisas que Ela é anos 80, ela faz coisas que anos 80 era normal, que hoje em dia... Eu faço coisas. Eu tenho muita coisa normalizada que quando eu vejo, nossa, isso não é mais normal, isso não é mais normal. Ou coisas que na época eu não gostava, não sabia como. Hoje a gente tem terminologias para nos defender, né? Isso é muito legal também, de estar atento a isso. Aí os meus amigos lá estão fazendo assim, que a gente passou um pouquinho só do nosso horário. Da nossa conversa boa assim. Mas eu queria perguntar uma ótimo. coisa. Vai, não, pergunta. Eu já ia falar, foi ótimo aqui. Não, Letícia, o que você mais gosta de fazer aqui em Curitiba quando você está aqui na cidade? Andar. Passear. Caminhar. Encontrar com os amigos e andar bastante. E você tem vindo bastante para cá, né? Tenho vindo bastante. Que bom. Sempre vim bastante. E gosto também de poder fazer coisas, né? Tá no palco, gosto de fazer shows, gosto de me apresentar também aqui. É mais difícil, é engraçado. Eu tenho mais facilidade de ir pro Teatro São Luís, em Fortaleza, ou Teatro São Luís em Fortaleza, de ir pra fazer lá no Teatro do Jockey. É engraçado do que vir pra cá... até no festival de teatro, a gente já teve a beirinha de trazer Piaf pra cá, mas aí
Não rolou, sabe? Eu fico um pouco sentida, assim. Poxa, eu queria tanto vir concertar com os Trágica Ponto 3, Piaf, mesmo a Caravana aqui para Curitiba. Eu acabo sentindo um pouco. Acho que a gente vai conseguir vir com a Ilíada para cá, se Deus quiser. Tem que trazer, né? Ah, E Daniel vem aqui conversar com a gente sim, sobre Ilíada. sim. Muito legal. Mas, Letícia, eu queria te agradecer muito por você ter vindo aqui conversar com a gente. Você é linda, muito obrigada, você é sensível. Como foi bom te escutar e te ver aqui. Não, eu que agradeço. Vocês que são uns anjos, os Imagina. amores. Obrigada. Somos piscianos. Ela não, ela Não, é eu sou geminiana. geminiana. Geminiana, Né? Já é mais difícil. comunicadora. Tá no lugar certo. Mas muito obrigada mesmo. Espero que você volte aqui quando você vier com a Ilíada. Aí você volta para conversar com a gente. Beleza, Tá bom? Tá bom. voltaremos. Mas eu queria também agradecer ao nosso parceiro, a panificadora Saint-Germain. Lá da Ecoville, que é uma delícia, que tem as coisinhas que a gente vai Degustar degustar agora. agora. E é isso. E agradecer a você, Letícia, por dispor seu tempo para vir conversar com a gente. E agradecer a nossos queridos ali Franklin Freitas e Luísa Mainardes, que estão nas operações. e Deus. Josiane Ritz. E aí esse jornal vem para Paraná, completando 40 anos, né? E trazendo esse Pressa. projeto. E aí Curitiba, no estúdio Vem Paraná. Muito obrigada. Beleza. Beijo, Valeu, obrigado. Letícia.